Olá, gente. Na aula de hoje, eu vou apresentar a modelagem de uma coluna de destilação em estado estacionário. A modelagem de uma coluna de destilação multicomponente por modelos fenomenológicos é bastante complexa, devido ao grande número de parâmetros e variáveis envolvidas, além de requerer a solução de um conjunto de equações algébricas e diferenciais não lineares. A modelagem matemática é uma ferramenta poderosa para representar uma coluna de destilação. Ela auxilia no controle e na otimização da coluna e também na redução de custos relacionados ao projeto e operação da mesma. Nessa aula, nós iremos modelar uma coluna de destilação multicomponente no estado estacionário, a partir das equações de balanço de massa da coluna e relação de equilíbrio líquido-vapor. Aqui estão mostradas duas excelentes referências sobre o tema da nossa aula. Bom, características gerais da destilação. Geralmente se faz alimentação aqui no meio da coluna. A porção acima, né, do prato de alimentação é chamada de seção de retificação ou enriquecimento. E a porção abaixo do prato de alimentação é chamada de seção de esgotamento. Parte do vapor, aqui, que chega ao topo da coluna, retorna na forma de condensado refluxo, que é essa corrente aqui que eu estou mostrando. Parte do líquido que chega no fundo, que vem para cá, retorna na forma de vapor, que seria esta corrente aqui. Hipóteses assumidas na modelagem de uma coluna de destilação. Cada estágio será considerado um estágio perfeito. A composição do líquido é homogênea em cada estágio e é igual à composição do líquido saindo do mesmo. O vapor e o líquido que deixam qualquer estágio estão em equilíbrio. A retenção de gotas líquidas em vapor são negligenciáveis e a retenção de vapor também é negligenciável. Mistura perfeita nas duas fases, líquido e vapor. Vamos também considerar que não há queda de pressão na coluna. Bom, considerando líquido e gás ideais pela relação de equilíbrio líquido-vapor, nós temos esta relação daqui, tá? Onde o Y aqui, ele representa a fração de vapor, né? A fração molar de vapor do componente I no estágio J da coluna, tá? E ele é determinado através da razão entre a volatilidade relativa desse componente vezes a fração molar deste componente no mesmo estágio J na coluna, divididos pelo somatório, né, de I igual a 1 a todos os componentes presentes naquele estágio, de volatilidade relativa vezes a fração molar de cada componente naquele estágio. O ref é o componente de referência, no qual teremos que escolher para fazer a resolução do problema, e J, como eu disse, é o estágio da coluna. A volatilidade relativa ela é dada pela razão entre a razão de equilíbrio do componente I divididos pela razão de equilíbrio do componente de referência. Vamos assumir que todos os pratos da coluna são ideais, resultando em 100% de eficiência. Agora, se formos considerar aqui uma mistura binária, tá? Então, o componente de referência será o componente 2. Então, temos que o somatório das frações molares no vapor vai ser igual a 1 e o somatório das frações na fase líquida vai ser igual a 1 também. Com isso, a gente consegue tirar aqui a volatilidade relativa, né? Porque como eu mostrei aqui no slide, a volatilidade relativa vai ser a razão entre a razão de equilíbrio de um componente em relação à razão de equilíbrio do componente de referência. Então, o componente de referência é o 2, e aqui a volatilidade relativa do componente 1 em relação ao componente 2, tá? Então, no numerador temos o K1. Substituindo o K1, quem ele é? Vai ser a razão de Y1 sobre X1 naquele estágio J. E quem é K2? A razão de Y2 sobre X2 também no estágio J.
tá? Então, repetindo aqui o numerador, então y1j sobre x1j divididos por quem? Né? Então, quem é y2j? Vai ser, como só temos dois componentes nessa coluna, será 1 menos y1j. E quem é x2j? É igual a 1 menos x1j. Então, com isso, a gente consegue tirar o componente 2 aqui da nossa expressão. Vamos lá. Então, fazendo um rearranjo aqui, na verdade, eu continuo tendo essa razão y1j por x1j, igual eu peguei esse componente aqui e multipliquei pela volatilidade relativa de 1 com 2, tá? Resultando nessa expressão aqui. Agora, multiplicando aqui, né, cruzado, então eu vou ter o y1 menos y1j vezes x1j vezes alfa1, 2. E do outro lado eu vou ter y1j vezes 1 menos x1. Agora, se formos isolar o y1j dessa expressão, a gente chega neste resultado aqui, onde o numerador vai ter a volatilidade relativa de 1 com 2 vezes a fração molar de 1 no componente 2, no estágio J do líquido, divididos por 1 mais alfa1, 2 vezes x1j menos x1j. Aqui só foi rearranjar a equação de cima. Então, manipulando mais um pouco, né? Se a gente pegar quem é 1 menos x1j, representa x2j, tá? E o que está multiplicando aqui o x2j é justamente a volatilidade relativa de 2 com 2, que é igual a 1. E aí a gente chega na expressão que eu apresentei logo no início deste slide, tá? A derivação para uma mistura com 3 componentes é exatamente a mesma e por 4 também. Bom, se formos considerar agora uma coluna que vai ter 5 estágios, tá? Então, a numeração dos estágios no topo é menor e vai descendo até chegar no refervedor, tá? Então, aqui eu estou representando o condensador e o refervedor. E a gente tem aqui a entrada sendo feita, o prato de alimentação no estágio 3, e a gente tem a saída saindo do refervedor, mas não há nenhum retorno de vapor. E temos aqui, saindo do condensador total, tem uma corrente U1 e tem a volta do líquido condensado, que é a corrente L1. A corrente sempre recebe o nome do estágio no qual ela está saindo, tá? E temos aqui a razão de refluxo RD, que é igual a 2. Se fizermos o balanço de massa total, F3, né, o que entra na coluna, vai ser igual a L5 mais o 1, que é a primeira expressão aqui. E aí a gente sabe que a razão de refluxo é dada pela razão entre L1 e o 1. Então, se isolarmos L1, vai ser igual a RD vezes o 1. Fazendo o balanço aqui para cada estágio, então a gente chega nessas equações aqui. Quem a gente conhece? Conhecemos F3, L5, U1, V2 e L1. Quem a gente não conhece? Todas essas correntes aqui. Então, vamos assumir que todas as correntes de vapor são iguais, tá? Quando a gente faz isso, então todas as correntes aqui são iguais e são conhecidas, vão acabar sendo conhecidas. Por quê? Porque nessa expressão aqui, L1 e 1 são conhecidos. Então, a gente consegue saber qual é o valor de V. E aí, com isso, todas as outras equações também ficam claras na hora de calcularmos os valores aqui das correntes líquidas. Então, este problema aqui fica resolvido. Já passamos a conhecer todos os valores das correntes que percorrem a nossa coluna. Com base nisso, vamos então resolver este exercício. Simule a separação de líquido saturado contendo butano 1, N-hexano 2 e N-octano 3 por uma coluna de destilação em estado estacionário. Considere
ele dá aqui os valores de todas as volatilidades relativas, ele dá as composições da corrente de alimentação, ele dá aqui o número do prato de alimentação representado por MF, que é o prato 4, e ele dá também o número total aqui de estágios, que é o 8, tá? E ele dá a razão de refluxo, que é igual a 4. Assuma que todas as correntes de vapor são iguais, com exceção de V1, que é igual a zero, porque não tem nenhuma corrente de vapor aqui. A pressão da coluna é constante, igual a 2, e não estamos considerando queda de pressão. Forneça os valores das vazões das correntes LV em cada estágio da coluna, que foi a derivação que acabamos de fazer aqui, e as composições dos 3 componentes em cada estágio na fase líquida e vapor. Para conseguirmos, né, calcular as composições de cada componente, vamos precisar fazer aqui na coluna o balanço também de massa por componente em relação à fase líquida, e a composição da fase vapor, a gente usa essa relação de equilíbrio aqui. Então, o XI a gente insere dentro do balanço de massa por componente lá nas correntes líquidas, e o YI a gente obtém por esta relação. Bom, no próximo vídeo eu vou fazer essa resolução com vocês utilizando o MATLAB. Até mais!